Bom, então, bem-vindos ao último Astronomia ao meio-dia do ano. Ano que vem a Astronomia ao meio-dia volta, provavelmente, né, depois do começo das férias, do começo das aulas. Esse aqui também é o último Astronomia ao meio-dia que eu e a Ariana vamos organizar, né? Então, ano que vem vocês terão outros anfitriões. Bom, então, antes de começar também, eu vou passar uma lista de presença que a gente usa só para saber quantas pessoas estão vindo, né? Tem um espaço para o e-mail, se vocês querem receber informações sobre os próximos Astronomia ao meio-dia, você coloca seu e-mail aqui. Se você não quer receber ou já recebe informações, é uma lista de e-mails que a gente tem, aí você não coloca o e-mail aqui. Bom, então hoje quem vai apresentar é a própria Ariana. A Ariana, ela fez graduação em Bolonha, na Itália, né? Em astronomia, fez o doutorado na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e ela é pós-doc aqui no Brasil, aqui no IAG, há alguns anos já, né? Bom, e acho que desde o começo ela trabalha com evolução de galáxias. Isso. Então, ela vai falar hoje sobre as galáxias lenticulares. Obrigado. Oi. Então, vocês me ouvem bem? Então, eu escolhi este título com a ajuda de Henrique, porque muitas vezes as galáxias lenticulares não são lembradas nas palestras ou nas pesquisas da astronomia, porque se tende a dividir as galáxias em espirais e elíptica. Mas eu acho que elas têm um papel importante na evolução das galáxias, é isso que eu vou tentar mostrar hoje. Eu comecei um pouco para trás, com uma pergunta mais grande, que é por que estudar galáxias em geral? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem. E aqui é uma imagem que mostra o Big Bang, ou uma possível representação do Big Bang, e aqui é hoje. E aqui é o universo que, do começo até agora, evoluiu no tempo. E o que aconteceu, falado muito simplesmente, é que no começo os elétrons e os prótons, e os fótons, eles colidiam um com o outro. Então aqui dá para ver um fóton que eles não conseguem viajar livre no universo. Então o universo neste momento era opaco. E a matéria escura, que aqui está representada criando um poço de potencial, dependendo das teorias cosmológicas escolhidas, ela se desacoplou antes que a matéria bariônica os fótons, ou ela sempre foi desacoplada. Aqui dá lembrar que os poços de potencial neste momento do universo bem primordial não era tão profundo, porque as diferenças entre o universo era muito homogêneo, com variações inferiores a 10 a menos 5. Então, esta é um pouco uma exageração. Mas, enfim, o que aconteceu é que, no entanto que o universo se expandia e a temperatura diminuía, os fótons conseguiram se libertar e viajar no universo, e a matéria bariônica, finalmente livre, caiu nos poços de potencial criados da matéria escura, né? Então, é o momento que se cria também a primeira imagem visível do nosso universo, que é o fundo cósmico a micro-onda, onde em vermelho dá para ver zonas que são de alta densidade ou de alta temperatura, e em azul, parte do universo de baixa densidade e baixa temperatura. E dá para ver isso, que o universo é bem homogêneo, isotrópico, que significa homogêneo em todas as direções. E aí as galáxias têm um papel importante porque, olhando esta imagem, onde temos aqui a matéria escura, que não dá para ver, aqui o gás e aqui as estrelas. Essa é uma simulação cosmológica. Aqui o tempo passando. Então, aqui é alto redshift, muito tempo atrás. Aqui redshift zero, mais ou menos agora. Dá para ver que a estrutura do universo ficou sempre mais organizada. Então, aqui tudo é muito homogêneo e devagar a estrutura vai se formando. E aqui dá para ver que tem lugares vazios e lugares mais densos. Nesta parte mais densa é onde cai o gás, como dá para ver aqui,
e o gás vai formando estrelas e galáxias. E aqui são as nossas galáxias. Sendo que não dá para ver a matéria escura e que também é muito difícil ver o gás, as galáxias ficam sendo os tijolos do universo. Ou são instrumentos quase que a gente pode utilizar para entender como o universo se formou. E de galáxias tem várias morfologias no universo. Desde que o homem começou a olhar através do telescópio, começou a pintar galáxias no começo e depois a tirar foto, esse Hubble, com uma foto de uma galáxia. Na época eles usavam lastra de prata para fazer galáxias, não CCD como hoje. E eles começaram a tirar fotos de galáxias e dava para ver que as galáxias tinham uma forma, uma morfologia diferente. E o Hubble fez este esquema de classificação de galáxias, onde dá para ver que tem galáxias espirais, como a nossa, tem galáxias espirais com barra, tem aqui as galáxias lenticulares e as galáxias elípticas. E é notável que o Hubble não desenhou uma galáxia lenticular porque ele achava que elas eram uma transição entre estas duas morfologias, e sendo que a transição seria muito rápida, não daria para ver elas. E ele, até que eu saiba, não indicou um caminho preferencial. Ele não falou que as espirais viravam elípticas ou que a elíptica viravam espirais. De verdade, no universo tem muitas galáxias lenticulares. Este é um exemplo, é NGC 5866. E tem também galáxias espirais, como a nossa, e tem galáxias elípticas. A galáxia elíptica, elas têm uma população estelar antiga, normalmente tem uma cor vermelha, e os motos das estrelas na galáxia é dominado para moto caótico. As galáxias espirais, como a nossa galáxia, ela tem braços espirais onde tem formação estelar. A cor dos braços é azul, porque tem estrela jovem que emitem luz azul. Tem boljo, né, onde tem uma população estelar mais antiga, mais vermelha. E o moto das estrelas normalmente é dominado para a rotação, porque para ter um disco você precisa ter um plano, e para ter um plano, né, o disco ele é fino. Então, para ficar neste plano, as estrelas não podem se mover em qualquer direção, elas têm que manter uma rotação. Enfim, tem as galáxias lenticulares, que elas têm um disco como espirais, têm um boljo, normalmente maior que uma espiral, mas não tem braços. A gente vai ver isso agora. Então, quando o Hubble tirou estas fotos primeiras que ele usou para classificação, ele usou este telescópio, né? Ele não usou este telescópio que leva o nome dele e que tira imagens muito melhores, né? Esta é uma imagem, como poderia ser uma imagem desta galáxia no óptico da Terra. E essa daqui é a mesma galáxia quando você consegue fazer uma imagem dela com o telescópio Hubble. Essa imagem é uma imagem composta de três, por isso que dá para ver cores. Normalmente é como uma banda mais vermelha, uma mais azul e uma mais verde. Mas é interessante ver que hoje em dia, utilizando o telescópio mais pequeno na Terra, como este daqui, que é o Schumann Telescope na Arizona, é possível tirar imagem deste tipo. Eu vou fazer ainda maior. Então, essa é a mesma galáxia. E aqui dá para ver toda a estrutura que está ao redor dela, que provavelmente foi criada acrescentando pequenos objetos. Então dá para ver que a morfologia não é uma coisa fixa, é algo que muda dependendo da qualidade da imagem, da profundidade que você consiga fazer a imagem. Então é até difícil às vezes definir qual que é a morfologia de uma galáxia. Então, esta é a diferença. Esta é uma imagem tirada da Terra e essa daqui da Hubble, né, que é um telescópio espacial. Então, às vezes, até da Terra dá para fazer imagem muito profunda. Mas, voltando
a nossa classificação, uma pergunta que alguém poderia fazer é por que temos 3 tipos de galáxias? O universo poderia ter feito um tipo só, ou poderia ter feito milhões de tipos diferentes. Mas se você vai olhar, tirando as irregulares, generalmente dá para dividir as galáxias nestas 3 categorias. Então tem que ter algo aqui, algo de físico atrás desta classificação. E para entender o que é, uma possibilidade é estudar mesmo as galáxias lenticulares, porque elas parecem ser o anel que junta as outras 2. Então, agora vou mostrar 3 jeitos de fazer galáxias lenticulares. Existem outros, mas eu vou mostrar 3. Esta é sempre a nossa 5866, esta aqui se chama 3115. São 2 lenticulares. Esta é uma imagem a 3 bandas, né? Por isso tem cores. Esta é uma banda só. Então, quando a gente olha as galáxias lenticulares, vê que elas têm um bulbo, né? E depois tem também um disco. E quando você junta estas 2 componentes, você consegue recuperar a forma inteira da galáxia. Então, parece que a estrutura desta galáxia, em um jeito simples, é um disco, um bulbo, e ela não tem braços espirais, na diferença das nossas galáxias, das espirais. Então, uma possibilidade é que as galáxias lenticulares sejam galáxias espirais que você conseguiu tirar os braços de alguma forma. E por que esta ideia nasceu? Porque então, aqui tem uma simulação que eu fiz, você tem a espiral, tira os braços e chega a ter uma S0. Então, uma razão desta ideia é que, no 1980, Alan Dressler notou, estudando galáxias em amassos de galáxias, que tem uma relação entre o tipo de galáxia que você encontra e a distância do centro do amasso. Então, aqui a densidade, que significa quantas galáxias tem. Então, maior a densidade, mais no centro do amasso você está. E aqui é a fração de galáxias que você tem. Esta daqui são as espirais, esta daqui são elípticas e lenticulares, em preto. Então, dá para ver que quando você vai em região muito densa do amasso, o número de galáxias espirais decresce e o número de galáxias lenticulares aumenta. Então, as pessoas começaram a pensar, pode ser que uma galáxia espiral, entrando no amasso, interagindo com o meio, com o gás que tem no amasso de galáxia, perdeu os braços. Aglomerado. Entrando no aglomerado de galáxia, ela perdeu os braços. E então, essa é uma possibilidade. Mas, como fala aqui, tem galáxias lenticulares que elas são sozinhas, né, no universo. Então, como pode ser que tem galáxias lenticulares sozinhas se a gente acha que para fazer uma galáxia lenticular você tem que ter uma interação com outros objetos? Bom, uma possibilidade é que você faz galáxias lenticulares através de um merger, que significa que você pega 2 galáxias, elas interagem e criam uma nova galáxia. Essa é uma simulação de gadget, que é um tipo de simulação de interação de galáxias. E a coisa interessante é que quando você olha isso, dá para ver que se criam como tails, como braços, né, que parecem com a imagem que a gente viu da galáxia lenticular muito profunda, né? Se criando estruturas ao redor da galáxia. Então, olhando só a morfologia, daria para pensar que pode criar uma galáxia lenticular juntando outras 2 galáxias. Então, esta de novo uma simulação. Você tem 2 galáxias e consegue chegar a uma galáxia lenticular. Qual que é o problema? O problema é... esse é um exemplo de uma simulação, né, deste ano,
que mostra exatamente isso. Aqui tem duas galáxias iniciais, aqui uma elíptica e uma espiral, que se juntam para fazer uma lenticular, duas espirales se juntam para fazer uma lenticular, e esta imagem, né, o resultado da interação. Aqui é a feição, que significa que você está olhando a galáxia como, porque sendo que é um disco, como se você imagina um frisbee, ele pode ser assim ou assim. No caso ele esteja assim, você vai ver ele redondo, que é como esta imagem. No caso ele esteja assim, você vai ver o plano, né, do disco. Então, simulações de verdade conseguem criar objetos que têm uma morfologia parecida com a morfologia das galáxias lenticulares. Mas um problema é a cinemática, o modo das estrelas nestas galáxias. O que significa isso? Que você pode calcular, você pode obter o modo das estrelas em uma galáxia. Neste caso, este é feito utilizando nebulosas planetárias. Nebulosas planetárias são estrelas que estão chegando ao fim da vida delas, e elas são relativamente fáceis de detectar, porque ela tem uma emissão em O3, né, em oxigênio, que é muito forte. Então, se você olha no verde, que é onde o oxigênio é mais forte, você consegue ver estas estrelas até em galáxias muito longe e consegue medir a velocidade das estrelas. E aqui a cor corresponde com a velocidade desta nebulosa planetária nesta galáxia. Quando é azul, elas estão indo para a gente. Quando é mais vermelha, elas estão indo longe. Então, dá para imaginar que elas rodam na galáxia. E é possível obter uma medida da velocidade desta rotação e uma medida da dispersão da velocidade, porque apesar de ter um moto rotatório, elas também têm outro tipo de moto que se chama dispersão de velocidade. E se você divide esta quantidade, que é a rotação, para a dispersão, você pode ter uma medida de quanto quente é o disco da galáxia. Então, aqui é uma comparação entre galáxias lenticulares e galáxias espirais. Então, é possível ver que essas eram 6, eu acho, não são muitas, mas elas têm dois picos, 1 a 3,5 e 1 a 5, que é o mesmo pico de galáxias espirais. Mas dá para ver que algumas galáxias lenticulares têm uma cinemática no disco que é mais quente que em galáxias espirais. E se você imagina de pegar uma espiral, de tirar simplesmente os braços, você está tirando o gás, não está fazendo nada às estrelas. Então, em teoria, você deveria achar que as lenticulares têm exatamente a mesma cinemática que as espirais. Mas você vê uma diferença. Essa diferença sugere que as lenticulares não podem ser formadas simplesmente tirando gás na espiral. E quando você olha esse outro modo de fazer uma galáxia lenticular através do merger de outras duas galáxias, o que você encontra também é diferente. Aqui eu fiz este maior, né? Então, aqui são 3 galáxias lenticulares criadas, dá 3 tipos diferentes de encontro de outras duas galáxias, e a cinemática resultante. E o que dá para ver é que nos 3 casos aqui tem a dispersão de velocidade em cima e a rotação das estrelas abaixo. Então, a rotação neste caso é 100 e a dispersão é 100. Se você divide a rotação para a dispersão, chega a 1, que é muito menor do que a gente encontrou. Aqui é até pior, porque a rotação é 20 e a dispersão de velocidade de 100 a 140. Então, quando você vai dividir V para a dispersão de velocidade, encontra um número menor que 1. E aqui é o mesmo. Então, quando você faz um merger de duas galáxias, muito dificilmente a cinemática do disco vai ser fria. O disco geralmente é quente. E existem muitas galáxias que têm esta cinemática no universo. Se chamam fast rotator, que são como rotadores velozes.
mas não é o caso de nossas lenticulares. Então, este comento. E então tem um terceiro jeito de fazer galáxias lenticulares, que é o meu jeito favorito recentemente. A ideia é que você, a alto redshift, pode ter um merger dos clumps, que são como pequenos alta densidade de gás na galáxia mesma, e entre os mergers desse clump você consegue criar uma galáxia lenticular. Então, esta é uma imagem de galáxias a alto redshift, redshift 0.7, feito com Hubble. Então, dá para ver que as galáxias, a morfologia é bem diferente que as galáxias que a gente está acostumado a baixo redshift, e tem estes clumps de gás ou estrelas. E o que pode acontecer é que estes clumps se juntam, né, fazem merge um com o outro e criam uma galáxia final que é muito parecida com a lenticular. Então, o que é interessante é que, nesse sentido, você não precisa de fazer nada. Simplesmente, quando a galáxia se formar, ela nasce como galáxia lenticular. Então, esse é sempre um desenho. Você tem os clumps que se juntam e criam a galáxia lenticular. Então, essa é uma simulação de novo. Esse daqui é o disco inicial, no começo da simulação, onde você cria uma primeira galáxia. E este parâmetro aqui, Q, é o parâmetro de Tumre, que é uma medida de quanto quente é o disco e também de quanto é estável. Quando Q é muito baixo, o disco é muito instável. Então, ele pode se fragmentar em muitos pedaços, que é o que você vê aqui. E nesta também, estes pedaços vão se juntando e vão criar um bulge e um disco. Esta galáxia inicial não tem bulge, só tem disco. Mas tem um fenômeno que se chama dynamical friction, que vê que os clumps de massa maior, eles vão migrando para o centro da galáxia. E nesta migração vão criar o bulge da galáxia. Então, você consegue ter uma morfologia final muito parecida com a morfologia de galáxias lenticulares. Neste outro caso, onde o parâmetro de Tumre é maior, o que acontece é diferente, tem menos fragmentação e o resultado, às vezes, tem quase braços a espirais. Este tipo de galáxias são galáxias de muito baixa massa. Então, é a cinemática das estrelas neste caso. Aqui tem um plot diretamente da rotação da velocidade dividido para a dispersão da velocidade. E o que dá para ver aqui é uma comparação entre a simulação, né, que são estes quadrados vermelhos, e estes círculos pretos, com a cinemática obtida com nebulosas planetárias para 5 galáxias lenticulares. E na comparação, dá para ver que não todas caem exatamente sobre a simulação. Algumas estão mais para cima, e pode ser porque a galáxia tem uma barra, e a barra dá este efeito de aumentar a rotação, aparentemente, de aumentar a rotação das estrelas, e uma outra, que é 3115, parece diminuir a sua rotação no disco a grande radii. Mas tem algumas, como 7457, 2768, que elas ficam seguindo muito bem a simulação, né? 7457 é esta daqui, e 2768 a verde. Então, parece que este jeito de criar galáxias lenticulares é possível. Então, a conclusão de tudo isso é que provavelmente tem vários jeitos de criar galáxias lenticulares. Algumas são galáxias espirais que, entrando no aglomerado, perderam os braços e viraram lenticulares. Outras poderiam ser resultados de minor merger, então do encontro de duas galáxias, uma mais pequena da outra. Mas algumas poderiam ser
formada simplesmente ad alto redshift para o merger dos clumps que estão dentro dela mesmo. Então, para concluir, eu fui muito rápida, vou ler este texto, que é em um paper de Aaron Romanowski, que eu espero vai ser publicado logo, e vou tentar traduzir. Ele fala, neste contexto, as galáxias elípticas, elas são um caso de história de merger muito intenso, especialmente minor merger, que destruiu o disco da galáxia mãe e construiu o esferoide externo, o halo da elíptica. As galáxias espirais massivas, como a galáxia do Sombrero, elas, em vezes, experimentaram acrescimento de gás mais tardio e mais calmo, de gás frio, que caiu no disco e formou os braços espirais que criaram o bulbo antigo e a componente do thick disk. As galáxias lenticulares, em vez, não têm experimentado nenhum destes processos e elas preservam uma morfologia de antigo disco violento. Então, essas galáxias não são mais algo difícil de entender, mas elas representam o link mancante, o link que falta na evolução das galáxias. Elas são como fósseis viventes das galáxias primordiais. Bom, não sei se traduzi bem, mas eu quero agradecer muito. Desculpa, foi muito rápida. Se vocês têm perguntas, podem me perguntar. E muito obrigada. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. É quando você fala delas perderem os braços espirais, isso seria retirando o gás? É isso? Porque nos braços espirais onde tem formação estelar, daí você tira o gás, você para de ter formação estelar? Sim. Ah, tá bom. Perguntas? Mais perguntas? Não? Bom, então, ok, vamos agradecer a Ariana mais uma vez. E, bom, até o ano que vem, então.